Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos iniciando nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Regular em Mangabeira. E é um privilégio muito grande estarmos juntos, virtualmente, é claro, nesse momento de aprendizado da palavra. Então eu quero pedir aos queridos irmãos que fiquem atentos àquilo que nós vamos observar nesta manhã. Vamos orar para a gente iniciar esse tempo que o Senhor tem nos concedido. Deus esteja abençoando a sua vida, que você esteja cada vez mais confiante no Senhor, apesar das adversidades. O Senhor tem feito grandes maravilhas em nossa vida, tem nos mantido, tem nos dado a sua palavra como segurança da nossa vida cristã. Então eu espero que você aprenda mais, se fortifique, que você fique mais forte para o enfrentamento do dia a dia. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder olhar para as Escrituras, meditar nela através do Teu Espírito que está em nós, que nos dá o discernimento necessário para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Esteja com cada irmão, cada irmã que está aí conectado nesse momento, nessa manhã, que o Senhor esteja abençoando, abrindo os corações, o entendimento, para que eles possam entender a lição que vamos ter hoje. Usa teu servo para a glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos ainda falando sobre a graça, nós estávamos falando sobre a riqueza da graça, terminamos aquela parte e vamos no último ponto dessa reflexão, ou desse ensino, desse estudo que nós estamos tendo acerca da graça, e hoje nós vamos falar sobre a expressão debaixo da graça. Eu creio que vocês já têm ouvido várias vezes essa expressão, e nós vamos olhar o que significa essa expressão debaixo da graça. Primeiro a gente tem que entender que é um supremo privilégio do crente. Por que um supremo privilégio do crente? Nós vamos entender. Viver não debaixo da lei, e sim da graça. A gente vê isso em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Então, o apóstolo Paulo, ele cunhou na realidade, ele expressou essa frase, ou essa expressão que nós estamos vendo, justamente nesse versículo aí. Tá? Então, a gente vê aí claramente que viver não debaixo da lei, e sim debaixo da graça, e sim da graça, certo? Então, e qual é o sentido? Em qual sentido isso significa? O que significa isso? Em qual sentido? Qual é a base da gente entender que nós podemos viver debaixo da graça e não debaixo da lei? A gente começa na explicação em relação a isso, no sentido de ter todo o seu relacionamento com Deus determinado pelo amor de Deus. Então, todo o relacionamento com Deus determinado pelo amor significa que nós podemos ter a certeza da expressão debaixo da graça e viver debaixo da graça em relação àquilo que nós aprendemos. Vamos entender aí, no sentido de ter todo o seu relacionamento com Deus determinado pelo amor que o escolheu, o redimiu e que o protege. Então, essas três palavras é a base da gente começar a entender sobre essa expressão debaixo da graça. Então, pelo amor de Deus, Ele te escolheu. Pelo amor dEle, a expressão do amor dEle, Ele te redimiu em Cristo Jesus, e pelo amor dEle, Ele te protege. Então, essas três palavras nos dá uma segurança, uma base, que a expressão debaixo da graça é um privilégio supremo na vida de um cristão, tá? E aí? Então, nós vamos observar algumas ideias que nos mostram quão grande é esse privilégio. Algumas ideias importantes, e a gente vamos ver isso nesta manhã. Tá? A vida sob a graça é uma vida de liberdade, nós sabemos disso.
nós somos libertos do pecado e agora a nossa vida tem que ser uma vida de liberdade, não de libertinagem, mas de liberdade. E a gente vai entender isso. Viver debaixo da graça tem a ver com a vida de liberdade. E nós vamos ver 3 maneiras básicas em relação a isso. A primeira é que, conforme já aprendemos, o crente que vive debaixo da graça é livre da fútil necessidade de tentar recomendar-se a Deus mediante a perfeita observância da lei. Perfeita obediência ou observância da lei. Vamos entender aí. Se você chega para Deus e diz, olha Deus, eu estou observando a lei de Deus, a tua lei, né, os teus mandamentos, eu estou observando e estou cumprindo os seus mandamentos. Ele está se recomendando a Deus, como se ele dissesse assim, olha, eu estou bem, agora eu tenho um ponto positivo com o Senhor, então agora eu vou pedir, eu estou querendo isso, isso ou aquilo. Tá? Então, isso é uma futilidade, tá? A necessidade de tentar recomendar-se a Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe as nossas limitações e Ele sabe que a gente não consegue observar a lei como deveríamos observar. Né? É muito bom se a gente pudesse observar a lei como deveríamos. O padrão da lei nos dá uma condição que não dá para a gente cumprir. Só quem cumpriu a lei total foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos aprender esse ponto aí, esse primeiro ponto aí, para a gente descobrir melhor ou compreender melhor a expressão debaixo da graça. Então, agora, o cristão, ele vive por haver sido perdoado. Esse é o primeiro ponto importante. Eu vivo, você vive porque você foi perdoado. E, portanto, é livre para falhar em cada aspecto da vida. Como assim? Quer dizer que eu estou livre para falhar, para pecar? Não estou falando isso. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza ainda continua conosco. E aí é inevitável que há repetidas quedas. Muitas vezes nós caímos. E aí a gente faz isso várias vezes. Nós caímos, nós falhamos constantemente. E tendo falhado, esse é que é o ponto importante. Você falhou, você é livre para levantar-se no ponto que caiu, a fim de buscar e encontrar o perdão divino. Então Deus oferece isso. E aí você começa novamente. Você começa de novo, você começa a sua caminhada da onde você caiu. Isso é um privilégio. Isso é viver debaixo da graça. Porque agora eu não preciso mais ficar preocupado porque eu falhei. Nós falhamos constantemente. Se eu perguntar para você, hoje você falhou? Hoje, pela manhã, assim que você acordou, você falhou? Você tem falhado durante o dia? Você falhou a semana passada? Você falhou o ano passado? Nós falhamos constantemente. Nós caímos, nós levantamos e temos o perdão divino do Senhor. Certo? Então, agora é o nosso orgulho. O nosso orgulho, a nossa disposição natural, que é o orgulho natural da natureza pecaminosa, que é autoprotetor, autojustificante e cheio de vanglória, haverá de recusar-se a admitir o fracasso ou tentar de novo, a fim de que o trauma do fracasso não se repita. Então, a gente tem essa luta contrária. O nosso eu, o nosso orgulho está constantemente lutando contra nós em relação a isso. Eu não caí não, eu não errei não, eu não errei aqui. A gente vai tentando justificar os nossos erros. E aí, porém, a humanidade do homem, que vive por ter sido perdoado, desconhece, juntamente com o conhecimento íntimo de seus próprios falsos motivos e do registro de vergonhosas recordações, levam-no constantemente a reivindicar aquela autodescrição de Paulo, lembra?
lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, a última palavra dele, onde ele diz, ele proferiu lá no final de sua vida, ele disse, o principal dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. Então, nesse sentido, nós queremos buscar sempre uma desculpa em relação a isso. Olha, eu sou o principal dos pecadores, eu sou igual a Paulo. Tá? Então, a humanidade do homem que vive por ter sido perdoado desconhece, né? Juntamente com o conhecimento íntimo de seus próprios falsos motivos e do registro de vergonhosas recordações. E aí, todavia, diariamente as falhas do crente são perdoadas e a sua alegria é restaurada. A sua alegria é restaurada. Por que diariamente são perdoadas? Né? Lembra que a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, eu e você, todos os dias, justamente por causa das misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia, eu tenho o privilégio de poder, por causa da graça, porque eu estou debaixo da graça, de chegar a Deus e dizer, Senhor, me perdoe. Segundo Jesus ensinou, uma das razões pela qual devemos estar dispostos a perdoar nossos irmãos na fé, vezes sem conta, é que a nossa própria vida com Deus também consiste em sermos perdoados inúmeras vezes. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia, né? É uma conta alta. E aí nós somos perdoados e devemos perdoar também. E a expressão debaixo da graça tem a ver primeiramente com o perdão que nós tivemos do nosso Senhor, do nosso Deus. Nós falamos muito sobre isso. A graça que Deus derrama sobre nós tem a ver com o perdão que Ele teve por cada um de nós, sem merecermos, né? E a expressão dele é incrível. Vamos para a segunda parte. A segunda parte diz o seguinte, além disso, além do que a gente viu agora há pouco, o crente que está debaixo da graça é livre do domínio do pecado. Romanos 6,14. Nós já vimos aí, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 6,14, para a gente ler especificamente esse versículo, tá? Romanos capítulo 6, versículo 14. Vamos lá. Pegue sua Bíblia aí e observe este versículo. Olha lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Lembra? A gente viu a expressão de Paulo só um finalzinho. Vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Agora, antes disso, o que está acontecendo? O que ele diz? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Como é que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Como a gente pode definir isso, ou como a gente pode entender isso na nossa vida? O pecado tem domínio na sua vida? A palavra de Deus diz que não, devido à sua união com Cristo. Então, se você se uniu a Cristo, quando você recebeu Cristo como seu Salvador, e receber Cristo como Salvador não é algo que veio do teu intelecto, da tua sabedoria, do que você entendeu acerca da palavra, não. O chamado, não. Foi o próprio Espírito de Deus que colocou no seu coração. Então, devido à sua união com Cristo, que morreu e ressurgiu, e devido ao poder do Espírito que nele habita. Habita em quem? Nele, no homem que recebeu Cristo. Em você. Então, o Espírito que habita em você lhe dá condição para você não pecar. O pecado não tem domínio sobre você. Por causa disso. Se fosse por você só, não. O pecado teria domínio, e tinha domínio sobre você outrora quando você vivia sem Cristo. Então, o crente ele é capaz de opor-se e de resistir aos impulsos de pecar que infectam o seu sistema moral e espiritual. É como um câncer. É horrível, é triste. Por quê? Porque ele acaba com a vida do ser humano.
Então, o crente ele é capaz de opor-se e de resistir pelas suas próprias forças? Não. Quando você tenta resistir somente com suas próprias forças, você vai ser derrotado. Mas a força que você tem, e não é o Espírito Santo, não é só uma força, nós sabemos disso, é o próprio Deus em nós, habitando em nós. Nós temos esse privilégio de poder acessar o Espírito de Deus a nos socorrer dos momentos em que somos tentados, que somos testados. Então, Deus permite que nós sejamos tentados, mas nós não vamos cair enquanto nós confiarmos no Senhor, confiarmos no Espírito que está em nós. Então, o Espírito de Deus que está em você, naquele momento que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito não é só no batismo das águas ou no batismo do Espírito Santo depois. Não, você recebe o Espírito de Deus, o Espírito do próprio Senhor, no momento em que você entregou sua vida a Cristo. Você já está selado, você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E isso daí é algo que lhe dá uma segurança, deve lhe dar uma segurança, a convicção que você tem, através das Escrituras, que você agora tem o poder do Espírito Santo de discernir o que é certo e o que é errado para a sua vida e tomar decisões corretas. Então, quando você, meu querido irmão, meu jovem, adulto, criança, estiverem diante de uma circunstância na qual você está apto a pecar, você vai pensar duas vezes quando você pede ao Senhor, no momento em oração ali, Senhor, me ajude, me dê sabedoria para que eu não caia nessa, eu preciso fugir dessa, eu não quero ficar nessa, porque eu sei que eu estaria contra o Senhor. Lembra de José? Ele diz, você acha que por acaso eu pecaria contra o meu Senhor? E outros na palavra de Deus, no Antigo Testamento, Daniel e os outros, muitos deram testemunho em relação a isso, e a gente pode ver, através desses testemunhos, o Espírito de Deus agindo na vida dessas pessoas. Vamos lembrar que no Antigo Testamento o Espírito Santo ia e voltava em alguém. Depois de Pentecoste, o Espírito veio e habita entre nós, habita em nós e não volta mais, não sai mais. Então isso é um privilégio, é uma diferença grande, muito grande em relação aos outros. E aí, e se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Romanos 8,13, certo? Vou ler novamente. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Romanos 8,13. Os feitos do corpo são os maus hábitos, de comissão ou de omissão. Então eu preciso observar que se eu sou omisso, ou se eu sou negligente, ou se eu realmente faço aquilo que é errado, eu estou fazendo os feitos do corpo. Assim o crente avança na semelhança com Cristo, quando ele evita isso. Olha 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. Vamos mais para frente, você está em Romanos, vamos para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha lá o que diz. Diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Se você olhar o versículo 15, olha lá o que o versículo 15 diz. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Então, nós temos o Espírito de Deus. Vamos lembrar que Deus vinha na tenda, ficava ali atrás do véu que se rasgou, né, na morte de Cristo, e o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos e tinha todos aqueles cuidados, porque se ele visse o Senhor, ele morreria, ele ia até amarrado, né, para que se alguém ouvisse ele cair, tinha que puxar, não podia nem entrar, que tinha que puxar uma corda e trazer o corpo dele de volta. Você imagina como é que é. Então, até hoje, as pessoas colocam o véu, né? Nesse sentido aqui, o véu para nós foi tirado, nesse sentido. Então, nós temos livre acesso ao Senhor, nosso Deus, através do Espírito. E o crente avança na semelhança com Cristo e agrada ao Senhor nesse sentido, tá? Conforme a passagem que nós acabamos de ver. Paulo explica isso de modo sucinto em Romanos 6. Nós acabamos de ler o versículo 14, mas a gente vai ler agora de 1 a 14. Nós estamos na escola dominical e é importante que você observe aí essa passagem junto comigo. Então vamos voltar lá para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 14. Vamos ler agora toda essa passagem que nos dá uma visão melhor em relação àquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Ele diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua carne, na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo do pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ah, que bom! Como a gente pode olhar a palavra, a gente vê as maravilhas que o Senhor registrou e nos deixou entender através do Espírito de Deus. Que bênção! Então, Paulo ele explica isso de modo sucinto nessa passagem, ordenando suas ideias como uma resposta à pergunta: por que aqueles que foram justificados pela fé não devem fazer com que a graça abunde? Isto é, a graça perdoadora, por continuarem a pecar como antes. Será que nós devemos pecar para que a graça abunde mais? Para que a graça seja mais evidente para nós? Quanto mais eu pecar, mais Deus vai me dar a graça, vai me perdoar. Não é isso.
Na realidade, a graça é extensiva, ela é poderosa, a gente não tem nem palavras para falar, né? Nós vivemos debaixo da graça, e essa graça que nos foi outorgada, que nos foi dada sem merecermos, nos dá o privilégio de poder descansar nessa graça. E aí a gente percebe claramente nesses textos, em suma, a resposta dada por Paulo é não só a retidão, que é a observância da lei, é algo possível e prescrito para o crente, mas também é fato que nenhum crente pode continuar pecando como antes, porque a união com Cristo transformou a sua natureza de tal modo que o seu coração, o homem interior, agora deseja a retidão, tal como antes desejava o pecado. E somente a obediência a Deus, aí tá errado esse D, tá? D minúsculo aí, a Deus pode satisfazer o seu mais profundo anelo interior. Então a gente vê claramente aí, nessa passagem, nessa explicação acerca de Paulo, do que ele escreveu, que nós temos uma diferença, somos diferentes por causa da graça. E a gente consegue mudar a nossa vida, ao contrário, né? Quando nós desejávamos o pecado, agora nós não desejamos mais o pecado, nós desejamos a retidão. Isso é algo da nova natureza. Nós temos a nossa velha natureza ainda, e que nos puxa às vezes para o pecado, mas a nova natureza, que é o próprio Espírito de Deus em nós, nos dá a condição da gente acordar, da gente, aliás, ter força nele e não em nós mesmos para sucumbir o pecado que chega até nós. Nós podemos vencer o pecado com a graça que nos foi dada. Então o crente, ele odeia o pecado que encontra em si mesmo e não sente qualquer prazer nos lapsos de pecado. Bom, quando a pessoa se converte, ela vai começando a perceber os seus pecados, né? Deus ele não joga todos os pecados que a pessoa tem no momento da conversão. Ele se arrepende dos seus pecados, e isso daí é uma verdade absoluta, porque você só se converte se você entendeu que o seu pecado não poderia ser pago por você mesmo, foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E aí quando a gente entende isso, nós temos a consciência do nosso pecado, nós entregamos a nossa vida a Cristo, porque Ele pagou o preço do meu pecado que eu não poderia pagar, e eu estava indo para o inferno. Nesse sentido, Deus vai, ao longo da nossa caminhada, depois da justificação, regeneração, a gente entra no processo de santificação, que é o reconhecimento da salvação, é o desenvolvimento da nossa salvação, e a gente vai descobrindo os pecados que nós tínhamos. Isso daqui era pecado, eu não sabia e eu cometia isso, eu me arrependo disso, não vou mais cometer, porque o Espírito de Deus me deu convicção para que eu agora não cometa mais esse pecado. Então os pecados vão saindo aos poucos ao longo da vida, mas talvez existe um pecado de estimação que está ali preso em você, mas que precisa ser extirpado. E aí você tem que orar ao Senhor, pedir ao Senhor forças para que você consiga, mas você por si só você não conseguiria. Este é o estado mental do homem, que é liberto do domínio do pecado. É uma metanoia, é uma mudança na mente e no coração. Então, ele ama a santidade, porque ama o seu Deus Salvador. E não pensaria em voltar aos dias quando, como servo do pecado, não amava nem a santidade, nem a Deus. Então, ao contrário da nossa vida anterior, da nossa velha natureza. Agora nós temos uma nova natureza
que nos dá a condição da gente olhar para a verdade absoluta que está em nossa frente. Nós podemos discernir, é como se uma luzinha ligasse, acendesse assim na nossa mente, quando a gente se depara com um pecado que vai ser mal para mim. Então eu tenho que se desviar desse pecado o mais rápido possível, para que ele não me deixe no chão. Ele sabe que a sua libertação o enobreceu e trouxe-lhe tanto o desejo como a força para viver corretamente. Então, já pensou como é bom você receber um presente? Já pensou como é bom quando você conclui um curso e recebe seu diploma? Quando você termina algo que você começou? É muito melhor quando você recebe a libertação em Cristo Jesus dos pecados. Então isso te enobrece. Você agora passou de um escravo para um príncipe, de alguém que estava longe de Deus, amarrado e sendo levado para o abismo, para uma pessoa que agora vai sentar nas regiões celestiais junto ao trono de Deus. Então aí nós vemos isso claramente. E por esse motivo, você se sente eternamente grato. Então, a gente tem que viver todos os dias da nossa vida em gratidão. Acorda pela manhã, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu a graça. E eu estou debaixo da graça e vivo na graça do Senhor. Eu não merecia, mas agora eu entendo o amor que o Senhor tem por mim. O Senhor me guarda, o Senhor me redimiu, o Senhor me deu a vida eterna em Cristo Jesus. Que bênção! Terceiro e último ponto importante. Finalmente, o crente que vive sob a graça é livre da servidão ao medo. Olha Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 15 e 16. Olha o que diz lá. Diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E aí esses versículos também conforme 1 João. E eu quero que você vá lá para 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 17 e 18. Olha lá o que diz. 17 e 18. Diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. É claro, esses versículos, a gente entende que o amor lança fora todo o medo, e aí a gente vai entender que do futuro desconhecido, de encontrar-se com Deus, conforme todos teremos de fazer algum dia, de ser destruído por forças hostis ou por qualquer tipo de amargas experiências. Então, vamos entender esse terceiro e último ponto. O crente que vive sobre a graça é livre da servidão do medo, né? Como nós vimos nessas duas passagens aí, tanto em Romanos, capítulo 8, versículo 15, 16 e 17, e 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 18. A saber,
do futuro desconhecido é de encontrar-se com Deus. Esse é o medo. E nós precisamos ter mais esse medo. Conforme todos teremos de fazer algum dia, de ser destruído por forças hostis ou por qualquer tipo de amargas experiências. Então eu não preciso ter mais medo disso, porque agora eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho o Espírito Santo de Deus em minha vida e eu estou debaixo da graça. Bom, ele sabe, essa pessoa, esse crente, esse cristão, você, eu, ele sabe que é filho adotivo de Deus, amado, seguro, com a sua herança aguardando por ele e com a sua alegria eterna garantidas. Ele sabe também que coisa alguma poderá separá-lo do amor de Deus em Cristo ou arrancá-lo da mão do seu Salvador. Isso deve ser uma constante em nossa mente, em nossos corações. Isso nos dá a segurança e a gratidão ao mesmo tempo. Segurança porque agora eu sou o Filho de Deus, tenho o meu Salvador e eu posso ter a certeza daquilo que o Senhor tem preparado para mim. E aí eu também tenho a segurança de que quem está comigo é mais do que qualquer um, tá? E Ele tem o poder de me manter ao seu lado. Também sabe que, você também deve saber, também sabe que coisa alguma lhe pode suceder que não contribua para o seu eterno bem, tornando-o mais parecido com Jesus, levando-o mais perto de Deus. Então, Deus, Ele nos conduz debaixo de sua graça para sermos mais parecidos com Jesus, e esse é o ponto mais importante da vida cristã. A gente tem que entender, queridas irmãs, queridos irmãos, que nós vivemos para a glória de Deus. Nós fomos chamados para adorá-lo eternamente. E nós fomos também, somos e estamos sendo aperfeiçoados dia após dia em santidade para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus, tá? E cada vez que nós nos parecemos mais com Jesus, mais perto estamos do nosso Deus. A cada dia nós vemos a grandeza do Senhor e a pequenez de nossas vidas. E a graça que nos foi dada é maior do que todas essas coisas. Assim, quando o medo invade-lhe a alma, conforme sucede às vezes a toda pessoa normal, o crente o afasta por lembrar-se desta verdade e por repassar em sua mente a sequência de ideias que o franco e despretensioso hino de John Newton apresenta. Quando a gente lembra da graça, né, estar debaixo da graça, sempre vem à mente esse hino maravilhoso de John Newton, tá? É um hino excelente para a gente sempre relembrar, né? Sempre está em nossa mente, em nosso coração, que estamos debaixo da graça. E quando a gente canta esse hino, quando a gente ouve a letra desse hino, tanto em português como em inglês, toca os nossos corações. Porque John Newton era alguém que era totalmente oposto. Era um mercador de escravos, né? E se converteu e libertou e ajudou. E ele fez esse hino que é maravilhoso demais. Maravilhosa graça, que a gente vai ver. A gente não vai cantar, eu não posso cantar, mas nós vamos ler a letra e observar a letra, que é maravilhosa demais. Então, vamos aí ver esse hino e as ideias que tem esse hino para a nossa vida cristã, tiradas da própria palavra de Deus e do testemunho desse grande homem que foi demais para nossas vidas em relação àquilo que nós aprendemos, como Deus transforma a vida das pessoas. A graça eterna de Jesus, que veio me libertar,
a mim tão grande pecador. Ó graça singular! Tal graça o medo me levou. Desde o dia em que criei. E bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. E qual mundo no lar celestial, por tempo sem cessar, louvor daremos eternal a quem nos quis salvar. Como poderia o medo resistir a esses fatos? Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça de Deus nos alcançou e nós estamos sob a graça do Senhor todos os dias de nossa vida. Nós podemos ter essa certeza e viver plenamente seguros, sem temer, sem ter medo, tendo temor do Senhor, sim, respeito pelo Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas e viver uma vida plena, porque estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Nós falhamos? Sim, falhamos. Caímos, levantamos e aprendemos. Nós devemos aprender todos os dias e ser grato a Deus todos os dias. Olhar para os outros e ver como eles precisam dessa graça que Deus nos deu, que Deus nos outorgou, um presente maravilhoso, na qual nunca podemos pagar, imerecido, nós não merecíamos, mas estando debaixo da graça, nós podemos ter a certeza de que tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós será cumprido e nós estaremos eternamente com o nosso Deus, debaixo da graça, para a honra e glória do nome dEle. Deus esteja abençoando a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, na Igreja Batista Regular em Mangabeira, todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Que nós possamos refletir, principalmente nesse tempo que estamos passando. Porque o propósito de Deus é realmente que nós venhamos a enxergá-lo com mais intensidade, porque Ele está perto de nós, está dentro de nós, e Ele nos dá vida, e vida em abundância. Que Deus o abençoe. Vamos orar, encerrando essa escola dominical. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, misericórdia, pelo Teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho que morreu no nosso lugar. Senhor Jesus, obrigado. Nós somos gratos eternamente e nós vivemos pela graça, debaixo da graça. Obrigado, Senhor, pelo ensino que o Senhor nos dá através da Tua palavra. O Senhor fala aos nossos corações, nós ouvimos a Tua voz, por isso nós atendemos, porque o Senhor colocou no nosso coração a fé, porque estávamos mortos, não podíamos entender absolutamente nada acerca de Ti, nós fomos contra Ti, nós desobedecemos a Ti, mas o Senhor, pela Sua misericórdia e graça, nos resgatou sem merecermos. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que faz parte do Teu corpo, espalhados pelo mundo todo. Esteja, Senhor, com Teus servos, pastores, missionários, que estão levando a Tua palavra, ensinando a Tua palavra. Dê sabedoria, dê saúde e graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos. Obrigado pela Tua igreja, espalhada pelo mundo todo, pela Tua igreja local aqui em Mangabeira. Em nome de Cristo, abençoe a cada um. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado pelo tempo, que nós possamos continuar a nossa caminhada e que logo mais à noite estejamos juntos também para louvar o nome dEle, para aprender mais da Sua palavra, para orarmos, para ler a Sua palavra. Obrigado por tudo. Entregamos em Tuas mãos, Senhor, a nossa vida e a vida de todos aqueles que estão junto conosco. Que
que nós possamos, queridos, testemunhar para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, as pessoas que estão sofrendo, que não têm a perspectiva que nós temos, que não tem a esperança que nós temos. E você tem esse privilégio de poder falar aos corações, tanto dos seus familiares que você tem tido contato, acho que tem familiares que há muito tempo não tinha contato e voltou a ter por conta de tudo isso que está acontecendo. Amigos, parentes, para a glória de Deus, testemunhe da graça salvadora que chegou até você, porque você e eu estamos debaixo da graça e não da lei. Que Deus abençoe. Obrigado.